nós para mais um vídeo desse canal. Hoje tá bem frio por aqui, tô aqui embaixo da coberta e decidi compartilhar com vocês mais um processo pós-divórcio. E por mais que esse vídeo pareça que é um vídeo de ex, que é um vídeo de divórcio, algumas pessoas já entenderam que esses vídeos são vídeos de autoconhecimento, onde eu divido com vocês o meu processo, a minha linha de raciocínio, os meus pensamentos e como que eu estou lidando com esse momento da minha vida e praticando esse autoconhecimento na prática, né? Usando essa oportunidade, esse fim de ciclo também para me conhecer, para entender onde eu já evoluí, aonde eu preciso melhorar e por aí vai. No fim, esses vídeos são de fato sobre processos. E aí essa semana eu estava na cama e eu comecei a observar os meus pensamentos e eu comecei a perceber umas lembranças, né, memórias de momentos que a gente tinha juntos e eu comecei a sentir falta, sabe aquela sensação da cama vazia? De uma falta de um pezinho para encostar, de uma pessoa para abraçar, de encostar no peito, assim. Eu comecei a perceber que o meu corpo, ele estava sentindo falta desse pezinho encostado, desse lugar gostoso de deitar no peito, de abraçar. E aí, dentro do contexto do meu contexto, né, porque eu só posso falar de mim, no momento em que eu me separei por uma questão pontual, né? Por conta de um acordo que eu tinha comigo e que se eu fosse contra esse acordo, eu estaria sendo contra mim para passar pano para alguém, né, que tinha mentido. Só que até aquele momento, a gente não tava num momento do casamento onde a gente tava um ano sem sexo, onde a gente tava um ano dormindo cada um num canto, brigado, não. Até o momento daquele período do que aconteceu, nos 3 anos que a gente estava juntos, a gente tinha a nossa rotina de ver série pelo menos 5 vezes na semana, de ficar vendo série com o pezinho encostado, de dormir abraçado todos os dias. A gente não tinha questões ali a gente não tinha aquela rotina frenética, né? Uma rotina sexual superativa, mas a gente não era um casal de ficar 3 meses sem sexo. A gente não tinha de ficar um mês sem sexo. A gente tinha uma conexão muito legal, assim. Então, não foi um divórcio, uma separação que aconteceu num período onde a gente já estava distante, aonde a gente já estava vivendo como 2 amiguinhos dentro de casa. Não foi assim. Então foi uma ruptura de uma rotina que de alguma forma o meu corpo estava acostumado a estar com aquela pessoa. E uma das coisas que eu percebi também, que quando eu observava esses pensamentos, essas sensações, esse vazio, essa vontade de um pezinho encostado, essa vontade de ter alguém para abraçar e para estar ali junto, eu comecei a perceber também, aí vem a parte que eles vão me julgar, né? Que a minha cabeça não ia só pro lugar do companheiro que eu tinha, a carência, a falta. É um vazio que você quer preencher a qualquer custo. Eu vou dar um exemplo que eu dei esses dias no Stories e que os seguidores gostaram bastante. Tinha uma época que eu morava sozinha em São Paulo. E aí teve um dia que eu desci do prédio e fui num Carrefour Express que tinha perto do prédio que eu morava. Na frente desse Carrefour Express tinha um morador de rua. E aí ele perguntou, né? Ele falou: "Tia, você pode comprar uma bolacha pra mim?" Aí eu falei: "Claro, posso." Aí eu perguntei pro morador de rua, eu falei assim: "Você quer uma bolacha doce ou salgada?" Aí ele, tipo, meio que bugou assim. Ele: "Tanto faz." Por que tanto faz? Porque o morador de rua, ele tá com fome, ele tá vazio. Então, tanto faz se chegar uma bolacha doce, se chegar uma bolacha salgada, ele não está acostumado a escolher. Porque tudo que vier pra ele mata a fome, porque ele tá vazio, ele tá desesperado. E assim é quando a gente tá carente. Então, antes de conhecer o meu ex-companheiro, eu era uma pessoa que quando eu percebia que eu estava carente, ao invés de eu sair para uma balada ou sair para ir num pagode, tomar uma cerveja, que eu poderia conhecer alguém, eu me trancava dentro de casa como uma forma de proteger meu coração, porque eu pensava assim: eu tô carente, tô identificando aqui que eu tô carente, tô querendo alguém.
Se eu saio nesse lugar, o risco de eu encontrar alguém que tem uma migalha para me oferecer e eu achar que aquilo ali é um banquete é muito grande. Porque quando a gente está carente, a gente está vazia, a gente quer preencher um espaço a qualquer custo. E aí vem alguém que oferece um pouquinho e você fica, ai meu Deus, né? O príncipe maravilhoso. E às vezes a pessoa tá te dando nada, assim, te dando só, né? E aí você acha que aquilo ali é muito. Então eu já aprendi, antes de entrar nessa relação, que quando a gente tá carente, a gente não sai de casa. Mas a carência antes parecia que era uma coisa muito sutil. Essa carência pós-divórcio, eu achei ela bem complexa, porque além de eu sentir essa falta do pezinho, do peito e tal, eu peguei minha cabeça pensando em outros relacionamentos que eu já vivi, em outras pessoas, para ser mais verdadeira e sincera com vocês. Assim, eu me peguei lembrando de momentos bons com outros parceiros, né, com ex-namorados, assim. E aí a minha cabeça ficava pensando, nossa, seria muito bom ter alguém aqui para abraçar, para deitar no peito, né, para encostar o pé, para conversar. E aí eu olhava, obviamente, para aquilo tudo, né, porque quando eu não tinha essa consciência de autoconhecimento, eu me identificava com esses pensamentos. E eu me lembro muito, assim, de no passado ser aquela pessoa que ficava mandando mensagem, sabe aquele contatinho que aparece fora de hora, assim? De querer puxar conversa, de querer procurar a pessoa no Instagram para saber o que tá fazendo. E agora eu percebo que a partir desse lugar de me autoconhecer e de entender que a nossa cabeça, ela vai sempre buscar formas de preencher aquele espaço vazio, que era quando eu parei de fumar. Eu não me rendia à vontade de fumar, a minha cabeça começava a pensar o quê? Em comida, em bebida, em qualquer outra coisa, porque é assim que a cabeça funciona. Para preencher aquele espaço vazio, porque a cabeça ela não quer lidar com aquele espaço vazio. Então por isso que tem muita gente que quando para de fumar, engorda. Então eu só não engordei porque eu já estava no meu processo de autoconhecimento quando eu parei de fumar. Eu fumava mais de quase uma década, né, quase 10 anos. E eu nesse lugar de observador, eu sabia que a minha cabeça, quando passasse a raiva ali, o impulso, ela ia procurar algo para substituir o prazer que o cigarro poderia me proporcionar. Então eu fui essa semana olhando para tudo isso e eu confesso que eu ainda sinto um pouco dessa falta, um pouco desse buraco vazio. Eu realmente ainda estou no momento em que eu me sinto carente. Obviamente não mandei mensagem para ninguém. Aliás, eu nem tenho, né, contato de ex, de nada, mas não mandei, não procurei no Instagram, não mandei direct nenhum. Tô aqui quieta no meu canto, me contendo, e também sei que a melhor escolha não é voltar pro passado. A melhor escolha não é suprir essa carência, essa necessidade momentânea de ter um pezinho para encostar ou alguém ali para, sabe, viver esse momento, e que daqui a pouco isso vai passar, né? Eu já tô nesse movimento de cuidar de mim, de preparar o café para mim, de fazer uma janta para mim, de fazer almoço para mim. Eu já estou me nutrindo, eu tô fazendo oração, eu tô cuidando do meu espírito, mas o fato é que existia uma relação que preencheu 3 anos de alguma forma da minha vida e que tinha-se ali um companheirismo, uma parceria de ir pro supermercado, de ir pra lavanderia, de ir buscar as crianças, de dormir junto toda noite, de uma conexão sexual, de uma companhia para assistir série, de uma companhia para ir no cinema, de ir no restaurante. Então eu tinha um relacionamento muito presente, né? E a partir do momento que esse relacionamento acaba, é um espaço muito grande que libera na rotina, na vida e por aí vai. Então, só que eu não imaginei que eu fosse passar por esse momento de falta, de carência, de lacunas, espaços vazios tão cedo, porque pra mim eu acho que ainda é muito recente, assim. E aí essa semana eu me peguei nesse lugar e eu sinto que tem um lugar aqui em mim que ainda mais nesse friozinho, né? Ai, gente do céu, tá tudo tão gelado. E aí vai vindo essa vontade da companhia, essa vontade que eu ainda não me sinto nesse lugar pleno de solitude. Eu estou melhorando, eu já melhorei muito, tem dias que eu nem choro mais. E tem dias, como eu fiz um vlog falando que eles montaram o guarda-roupa, no dia que eu botei as roupas no guarda-roupa, que eu tive que pegar a mala pra guardar as roupas, eu chorei. Porque apesar de eu ter comprado aquela mala antes de ter me casado, de quando eu morava sozinha em São Paulo, eu já morava sozinha e eu ia com aquela mala,
No último ano, a gente passeou muito e a gente viveu de Airbnb um tempo. Então, eu tinha muitas memórias com aquela mala, eu tinha memórias com coisas que eu ia vendo dentro da mala. E é natural que aqueles objetos, aqueles símbolos tragam memórias e lembranças de coisas que a gente viveu e que foram muito boas. Então, à medida que eu ia guardando a minha roupa no guarda-roupa, que eu ia pegando a mala, eu ia lembrando de muita coisa que a gente fez. Ó, eu vou me emocionar. E que foi muito legal, assim, sabe? Lugares que a gente foi, Airbnbs que a gente ficou, passeios que a gente fez. Então, esse momento de botar as roupas no guarda-roupa e de ter contato com coisas que fazem me lembrar de momentos bons foi bem desafiador, assim, eu chorei bastante, mas eu observei tudo, senti tudo, olha, tá tudo bem, não é porque eu tô sentindo falta que eu preciso voltar. Saudade não quer dizer voltar, né? Nem sempre saudade quer dizer voltar. Uma coisa que eu aprendi na vida é que a gente sente saudade do que foi bom. Então eu sinto saudade da casa da minha tia em Porto Alegre, que eu amava ir pra lá. Eu sinto saudade de colo de vó, dos bolos que a minha avó fazia no final de semana e de vez em quando das rosquinhas de coco que ela fazia. Eu sinto saudade de alguns trabalhos que eu já tive, eu sinto saudade quando eu trabalhei no McDonald's. Isso não quer dizer que eu preciso voltar a trabalhar no McDonald's, porque eu sinto saudade de coisas gostosas que eu vivi lá, com as equipes que eu tinha lá, no movimento que eu tinha lá. Né? Às vezes eu sinto saudade de quando eu trabalhava no supermercado, que a gente fazia happy hour e que no final do dia a gente se encontrava, às vezes a gente ia tomar um chopp. Eu tenho memórias muito boas de fases que eu vivi da minha vida, mas uma coisa que eu entendi com a prática do autoconhecimento é que saudade não quer dizer voltar. Saudade não quer dizer que você tem que ir para aquele lugar de novo, porque você não tem como ser feliz de novo lá. Eu não conseguiria ser feliz de novo trabalhando no McDonald's, apesar das boas lembranças que eu tenho de quando eu trabalhava no Mac, né? Eu não seria feliz de novo na faculdade de pedagogia, apesar de ter boas memórias de quando eu fazia faculdade presencial de pedagogia e trabalhava o dia todo em 2 empregos e à noite ia para a faculdade. Eu tenho muitas boas memórias. E isso quer dizer que foi bom, isso quer dizer que foi importante, mas não quer dizer que eu preciso ficar presa àquilo lá, porque eu sinto às vezes uma saudade de uma memória que foi boa, que foi gostosa e por aí vai. Então, eu sabendo disso, eu sei que eu posso observar tudo isso que vem pra mim desse lugar da observadora, sem identificar com a minha mente e com as minhas emoções. Eu posso sentir tudo isso, sentir toda essa saudade, sentir, lembrar das coisas boas que a gente viveu, acolher tudo isso, mas lembrar o motivo que me fez sair e a vida que eu teria caso eu escolhesse ficar. Então, caso eu escolhesse ficar, aí a gente vai trazendo pra terra, né? Então, foi um exercício que eu comecei a fazer. Ok, você sente saudade, você tá sentindo saudade do pezinho colado, você tá sentindo saudade do abraço, você tá sentindo saudade do toque da mão, assim, do beijo, mas ok, e se você escolhesse ficar, como seria? Seria desse lugar gostoso que sempre foi? Não, seria de um lugar muito ruim, de desconfiança, de peso. Então, é isso. Foi bom, ok, sentimos tudo que foi bom, lembramos com alegria e com saudade, porque foi bom, mas passou, né? E precisa passar pra gente continuar evoluindo. Então, essa semana eu comecei a ter períodos de carência, e a carência, ela é uma merda, porque ela me lembra aquele morador de rua que tanto faz a bolacha que eu trouxesse. Obviamente eu levei bolacha doce, levei bolacha salgada, levei suco de laranja pra ele, pra nutrir aquele corpo, né, que tava ali dormindo na rua. Mas muitas vezes quando a gente tá carente, é quando a gente cai nas armadilhas do amor, de achar que aquilo que tá vindo pra gente no momento de carência, que às vezes é até voltar pra um ex, voltar pra uma relação que já acabou, mas só porque tá carente a pessoa vai lá e bota o pé na jaca e bota todo o processo a perder e aí volta pra estaca zero e não adianta, pra sair da relação vai ter que passar pelo estágio da carência. E aí, por conta da carência, é melhor voltar, porque eu não consigo lidar com a falta de não ter alguém ali, de repente, pra abraçar, pra beijar, pra conversar, pra encostar o pezinho, ou enfim. Então,
eu tô num período onde eu estou me sentindo um pouco carente após o divórcio, onde eu tenho sentido um pouco de saudade e às vezes até lembrado de relações passadas que me fizeram sentir bem em determinado momento da relação, mas isso não quer dizer que eu quero ou que eu amo aquela pessoa do passado ou que eu amo, né, e quero voltar pro meu ex. Não, isso quer dizer o quê? Que eu estou sentindo falta de toque, que eu estou sentindo falta de abraço, que eu estou sentindo falta de aconchego, de carinho e de afeto. É só isso. Não quer dizer que eu preciso voltar para lugar nenhum, nem reviver história nenhuma e nem continuar com nada, entende? Então essa semana, assim, tem hora que dá até um apertozinho, daí tá frio, gente, gelado, gelado, gelado. Mas eu também me sinto muito feliz, assim, porque eu me lembro que o meu primeiro namoro, eu namorei 6 anos, e foi um namoro muito ioiô, assim, do tipo vai e volta, vai e volta. E aí quando a gente terminava, a gente ficava ali uns 3 meses longe, e aí eu ficava carente, com saudade, porque aí parece que a memória só puxa o que foi bom. Aí voltava. Aí quando voltava, eu já sabia a história que era. E aí terminava. Aí quando terminava, ia de novo para esse lugar da carência, da saudade, do beijo, do toque. Aí ia lá e voltava. Eu nunca conseguia passar por essa fase ali da carência e acabava sempre voltando. A mesma coisa foi com o meu relacionamento atual, que já foi um relacionamento de 14 anos atrás, ou melhor, 17, né? Porque a gente ficou 3 anos juntos nessa última experiência. A gente ficava longe, mas daqui a pouco sentia saudade do beijo, do abraço, do sexo, de tudo. Aí ia lá, tinha uma recaída, é igual recaída de cigarro, de tudo, né? Aí ia lá e voltava. Então, com o tempo, né, e com a prática do autoconhecimento, e eu amo muito observar o comportamento humano, entender como a mente funciona, como as pessoas funcionam. E eu precisei fazer isso, né, pra conseguir parar de fumar e mudar alguns hábitos que eu tinha que não eram bons, assim, e observar como a gente funciona, né? Então eu tô nesse período como alguém que ama praticar o autoconhecimento, viver o autoconhecimento, dentro desse lugar de observadora, eu tô realmente aqui observando que eu estou sentindo saudade, que eu estou sentindo falta, mas eu já tenho plena consciência de que essa carência e essa falta, esse buraco, ele vai passar. E aí daqui a pouco a vida segue. Mas é uma grande armadilha pra acabar tendo recaída, pra acabar voltando. E eu não mandei mensagem, nada. Literalmente eu não procurei, eu não fui ver Instagram, eu não fui procurar em absolutamente nada. Eu simplesmente estou aqui vivendo o meu processo e sentindo todas as faltas possíveis. E sei que esse não é o melhor momento pra falar com ninguém, para trocar mensagem com ninguém, para conhecer ninguém, para sair de casa. Há outros pensamentos que vieram também nesse momento de carência, uma vontade de me arrumar para sair. Olha só que mente sem vergonha. Eu me via assim, eu deitada na cama assim, cheia de coberta, frio, frio, frio. Aí eu observava meus pensamentos, eu ficava me imaginando um lugar para me arrumar para sair. Para quê? Para conhecer alguém, certamente, porque quando a gente tá carente, a gente quer se arrumar bem bonita e a gente quer encontrar. Aí encontra uma coisa que não vale nada, porque tá ali com um monte de buraco vazio e quer só uma fagulhinha para preencher um negócio, né? E aí eu comecei a perceber uma vontade de me sentir bonita, uma vontade de me arrumar, uma vontade de... Mas por quê? Porque quero, né, receber elogio, porque quero receber algum tipo de afeto, né, algum tipo de, sei lá, de consideração, ou de toque, ou de abraço, e beijo, e carinho, né? E olha, gente, tenho me tratado com carinho, me levei pra massagem, me levei para balneário, me levei para almoçar, fui no meu tratamento da coluna. Dentro da minha limitação, eu estou fazendo o possível para cuidar bem de mim e para me tratar com amor. Estou passando por um processo de consultoria de imagem e estilo. E mesmo assim, eu ainda estou carente. Eu ainda estou me sentindo vulnerável. Eu ainda estou me sentindo em falta, né? E graças a Deus que eu não tenho contato com ninguém, que nenhum ex me mandou mensagem, assim, porque é difícil nesse período você recusar uma troca. É difícil nesse período porque
você tá vazia, aí você recebe um oi sumida, ou um como é que tu tá? Nossa, é inegável que nesse momento vem aquela bobiça, daí já vem aquele sorriso tolo, aí quando você vê, você já quer encontrar a pessoa, porque você tá carente, né? E não é o melhor lugar para conhecer ninguém num momento de carência. Então é isso, estou numa fase de carência, estou com uma lacuna aqui e ainda vem esse frio todo, né, para ajudar, mas eu tô vivendo o processo e já sei que não é a melhor coisa voltar pro lugar passado, é uma história que dentro de mim eu sinto que encerrou assim e ponto final. Mas eu não posso negar e dizer que e eu também não quero sair para conhecer ninguém e nem falar com ninguém e nem trocar com ninguém, porque eu sei que todas as vezes que eu entrei num relacionamento desse lugar, eu olhei coisas pequenas achando como se fosse um banquete, como aquele morador de rua que para ele, quando eu cheguei com bolacha doce, salgada, suco e tudo, pra ele era um banquete. E às vezes era só uma refeição, entende? Então é isso, né? Tô nesse processo aqui. Tá um pouquinho desafiador, assim. Tem horas que eu digo, ai, pode passar rápido essa fase. Não tem como acelerar, não tem como passar pra frente, não tem como, ai meu Deus, eu não quero sentir isso. Mas quando a gente entra na negação é pior, né? Então é assim, você consegue lidar com isso? Aí eu procuro falar isso pra mim mesma. Dani, você consegue passar por isso? Você já passou por isso quando você parou de fumar? Quando você tirou ali, né, aquela compulsão que você tinha por pão, bolacha recheada e por aí vai? Você consegue passar por esse momento e daqui a pouco de fato vai passar se eu não preencher esse espaço com alguma outra coisa. Porque se a gente se acostuma a preencher esse espaço com outra coisa, isso vira um caminho neural. Então a mente, toda vez que sentir vazio, vai procurar comida. Sempre que sentir vazio, vai procurar bebida. Sempre que sentir vazio, vai ligar pro contatinho, pro ex. Sempre que sentir um vazio, vai. E aí o ideal mesmo, dentro desse lugar, né, da teoria, que às vezes se consegue, às vezes não, é lidar com tudo isso e esperar passar, porque passa, né? Passa, aquela vontade louca, aquela irritação do cigarro, passou e passa. Mas se não esperar passar, criou-se uma nova fuga para não lidar e para não sentir. Então eu tô tentando não fugir, tô tentando lidar aqui com as sensações desconfortáveis de sentir falta do abraço, de uma mão para pegar na outra, enfim, dessa coisa de encostar o rosto em alguém, assim. E não tá bom, não tá confortável, mas é o processo que ninguém conta, né? É o processo que ninguém quer passar às vezes, porque não é fácil passar pelo processo. Às vezes é mais fácil voltar atrás, às vezes é mais fácil recuar, às vezes é mais fácil, enfim, buscar uma forma de não sentir esse desconforto. E eu tô aqui, sentindo desconforto. Se eu tiver recaída, pode ter certeza que eu vou contar pra vocês que eu não tenho problema com isso, não. Já passei da fase de orgulho, de ter que fingir que sou o que não sou. Não tem problema nenhum, eu sou ser humano, eu falho pra caramba e eu não tenho problemas com isso, né? Mas é assim que tá sendo o processo por aqui. E eu tô bem, no sentido bem de tipo, não procurei uma válvula de escape, assim, não liguei pra nenhum ex, nem liguei pro o atual mais recente, nem procurei o Instagram de ninguém, nem procurei nada. Tô aqui quieta no meu canto só por hoje. Ai, meu Deus, igual quando a gente tá saindo. Só por hoje eu consegui não falar com ninguém. Só por hoje eu consegui não me levar pra lugar nenhum. Só por hoje eu estou aqui quieta no meu canto, me abastecendo, cuidando de mim, me nutrindo para ficar bem, né? E esse espaço eu quero preencher com minhas atitudes, com meus comportamentos para que eu fique bem, né? E aí eu tô aqui. Aí hoje eu vou lá buscar minhas filhas. Eu reservei um hotel pra gente ir final de semana. Depois eu vou fazer vlog pra vocês em Balneário Camboriú, porque eu que sou responsável por arrumar o cabelo delas, né, por cuidar do cabelo. E aí a Carol vai fazer trança, e aí eu marquei a transista dela amanhã.
que é sábado no caso, que eu acho que é quando esse vídeo vai pra vocês. Aí, como a Transista é na cidade vizinha da que eu tô, e Balneário é mais pra frente ainda, e a Carol quer ir pra Balneário e tal, e eu falei, tá, filho, então vamos. E aí eu digo, já que a gente vai estar em Balneário, eu achei melhor a gente já ficar lá em Balneário, que é uma coisa que eu gosto de viver, experiências, né, de hotel, café da manhã de hotel, passeio, eu adoro. E aí eu fiz uma reserva pra nós 3 e a gente vai ficar daí num hotel. Aí tomamos o café da manhã do hotel e domingo a gente vem pra casa. Porque se a gente for pra Balneário e a gente ficar até muito tarde, a gente fica com receio, né, de não ter Uber pra vir pra cá e tal. Então a gente assim pode curtir Balneário tranquila, aí a gente já vai estar com a reserva lá, daí vai pro hotel só pra dormir, de manhã toma um cafezinho tranquilas e durante o dia fica mais fácil essa questão da condução. Então eu tô me preenchendo disso, assim, né, de mim, de coisas com as minhas filhas, de coisas que eu gosto e não trazendo terceiras pessoas assim que eu não conheço para não cair numa cilada e também não cogitando pensar em passado para também não cair numa cilada e por conta da carência esquecer os meus princípios, meus valores, o que é importante para mim e acabar, né, voltando para uma história que precisa de um ponto final. É isso, gente. Meu Deus. Olha eu expondo tudo na internet. Mas seguimos, né? Tô dividindo o processo, falei que ia dividir o processo e esse é o processo pro momento. Não vejo a hora de um dia eu vir contar um vídeo assim que eu já tô bem pra viajar sozinha, que eu já tô bem pra sair, que eu já tô bem pra me levar em algum lugar, que eu corra o risco de encontrar pessoas e me sinta bem para trocar com pessoas e conhecer, né, fazer amizades novas. Mas nesse momento eu estou ainda cuidando do meu coração, abastecendo o meu coração, minha rotina, minha vida com coisas que são gostosas pra mim, até que eu me sinta cheia de novo, até que eu me sinta abastecida de novo, para pelo menos ter um pouquinho de discernimento para olhar e reconhecer o que é migalha, o que é banquete, o que é ok, para não me deixar levar e não me iludir aí, porque a carência faz a gente se iludir bastante, cria histórias fantasiosas de como... E é isso, né? Pé no chão. Certo? Então é isso, me contem se vocês gostam de vídeos assim, clicando em gostei. Em breve eu também vou começar uma mudança de visual, eu acho que isso vai também dar uma animada pra mim, vou mudar cabelo, vou mudar guarda-roupa, tô documentando tudo, tô gravando os meus processos de consultoria de imagem e estilo, tô gravando todos os encontros que eu tô fazendo aqui, então vou postar tudo pra vocês. E é isso, tá bom? Então é isso. Me contem se vocês gostam desse... Ai, meu Deus! De eu compartilhar esses bastidores que ninguém fala, né? Clique em gostei. Gostaria muito de dizer que eu tô saindo, que eu tô arrasando, que eu tô mostrando que eu tô maravilhosa, né? Que tem gente que diz, ai, Dani, se ele estiver vendo o teu vídeo e você estiver chorando. Gente, eu não estou mais vivendo para ele, eu estou vivendo por mim. E se eu tiver vontade de chorar, eu não quero mostrar pra ninguém não que eu tô bem, eu já passei dessa fase, tá? Tá tudo bem me ver chorando, eu não tenho problema nenhum em me ver chorando, tá? Eu não preciso mais dessa vaidade, tá tudo certo. Uma hora eu vou ficar bem de novo, mas por enquanto eu vou chorar um pouco e tá tudo certo, né? Tá tudo dentro da normalidade de um processo de quando você rompe com uma coisa que é importante pra você. E pra mim é isso, tá bom? Então chega que eu vou lá buscar minhas filhas e a gente se vê em breve nos próximos vídeos.